Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, do Além do Diploma. Eu me chamo Anderson Gomes, eu sou promotor de justiça e sou host aqui desse canal. Bem-vindo você que está nos assistindo no YouTube, seja bem-vindo você que está nos ouvindo pela primeira vez no Spotify. E se você é da carreira jurídica e está chegando agora no nosso canal, eu gostaria de trazer um recado para você. Esse é o primeiro de uma sequência de vídeos onde eu vou começar a trazer temas direcionados para o público da carreira jurídica, advogados, defensores públicos, juízes, promotores, delegados, procuradores de estados, município, federal, enfim, dentro desse universo jurídico. Por quê? Porque isso dentro do meu Instagram e das minhas outras redes sociais, começou a chegar ao público, começou a chegar muita gente dessa área. Tá? E esse público começou a pedir por mais conteúdo, começou a pedir por mais histórias e vivências, e nada melhor do que nós utilizarmos aqui o canal no YouTube ou Spotify para falar sobre isso, tá? Então, assim, gente, você da carreira jurídica, não espere chegar aqui e ter uma aula de direito. Nós não vamos falar sobre direito. Tá? Não espere ter espere de mim nenhum tipo de linguagem rebuscada, a linguagem jurídica. Eu falo como quem está falando para um público de uma maneira geral. Até porque eu estou na rede social, eu estou na internet, e a comunicação aqui ela é diferente. É diferente de uma comunicação na audiência, é diferente de uma comunicação no tribunal. Em alguns momentos você vai me ver errar, gaguejar, falar, usar vícios de linguagem, e isso é natural de quem está no digital e quem está aprendendo, como eu e como acredito que muitos de vocês que estejam pensando em iniciar no digital. Tá? Você vai ver, você que é da carreira jurídica que está chegando, vai ver que dentro do nosso canal já tem uma série de playlists com outros temas, falando sobre mudança de mentalidade, foco, sobre produtividade, inteligência emocional, temas esses que tem muito conteúdo, tem um conteúdo riquíssimo, mas que não são necessariamente direcionados para esse público da carreira jurídica. São temas direcionados para um público em geral. Anderson, mas por que você tem esses temas? Porque tudo isso são objetos dos meus estudos ao longo desses últimos, posso dizer aí, 7, 8 anos, fora os estudos na área do direito para o trabalho, mas estudos sobre desenvolvimento pessoal e profissional, coisas que eu amo fazer, amo ler e gosto de falar e ensinar dentro daquilo que eu posso compartilhar com os meus alunos e com as pessoas que nos acompanham aqui no canal, ok? Então, se você quiser aproveitar e também ver esses outros conteúdos, eu vou continuar publicando eles semanalmente dentro das suas playlists separadas, mas eu vou ter uma playlist própria para o público do jurídico, já iniciando com essa de hoje, tá, gente? Hoje eu vou falar com vocês sobre o dia da nossa posse e o que ninguém nos preparou para viver a partir de então, tá? Então, se você está chegando agora, assiste esse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curte, compartilha aí com os colegas da área jurídica que você acredita que possam precisar também desse conteúdo. Já deixa nos comentários, caso você se sinta à vontade, o que você faz, de onde você está falando e qual cargo você exerce, se você é advogado ou se você exerce algum cargo público, ok? Se vocês acharem que eu estou lento demais, só acelerar, o YouTube tem esse formato. Então, vamos para o que importa, tá, gente? Vamos lá. Vamos começar da seguinte maneira, meus amigos aqui do direito. E mais especificamente a turma que foi aprovada em um concurso público, assim como eu.
Eu lá atrás já exercia a advocacia, não como uma militância, mas sim como um período preparatório, porque o meu objetivo sempre foi estudar para um concurso público. E eu passei alguns longos anos estudando para o concurso público. Mas o que eu quero que vocês recordem comigo é aquele dia que você esperou por anos. Sabe, aquele dia que você esperou por anos, o dia da sua posse. Aquele dia que seu nome foi chamado, que foi chamado lá por completo, você se levantou, caminhou até a frente de todo mundo. Em muitos casos, colocou a mão sobre a Constituição e fez um juramento. Aquele dia que você jurou defender a lei, jurou servir a sociedade, a justiça, jurou exercer o cargo com honra, com dedicação, com tudo que você tinha de melhor e com tudo que você tinha aprendido nos anos anteriores dos seus estudos. Aquele dia que seus pais choraram na plateia de orgulho pela sua posse, que a sua família tirou foto, que você sorriu de um jeito que você não sorria há muito tempo, porque estava estudando. E nesse período, por vezes, nós só temos lágrimas. Eu tenho certeza que você lembra desse dia. Agora, me responde uma coisa. Nesse dia ou nos dias seguintes, algum profissional já da sua área, mais experiente, algum colega te chamou para uma conversa e te falou o que é que viria depois? Não o trabalho, não estou falando trabalho, não os processos, não as audiências, mas o que viria depois na sua vida, na sua cabeça, nos seus relacionamentos e na sua identidade. O impacto que isso teria na sua vida, até porque inicialmente a gente pensa que o impacto é só financeiro, né? Passei no concurso, vou ganhar bem, vou poder viajar, vou poder fazer isso, mas você não pensa no trabalho e em tudo ao redor, em todas as consequências, na verdade, todo o impacto que aquilo tem na sua identidade, na sua vida e nos seus relacionamentos. Ninguém nos preparou para isso, a faculdade não nos preparou para isso e nenhum curso preparatório nos preparou para isso. E hoje eu quero conversar com você exatamente sobre isso, sobre o que ninguém conversa, sobre o que ninguém nos preparou, sobre o preço silencioso que a nossa carreira nos cobra e sobre o que você pode fazer antes que a conta chegue. Deixa eu te contar como foi comigo, tá? Eu passei, gente, 7 anos estudando para concurso. 7 anos. E antes disso, mais 5 de faculdade. Não foi 7 contando com a faculdade, não. Foi 7 pós-faculdade. Anderson, foi um tempo razoável. Foi. Mas eu considero que é porque eu era um aluno mediano para medíocre na faculdade. Como eu não tinha maturidade suficiente, como eu não sabia o que eu queria de fato, se era advogar ou se era prestar concurso, eu ainda entrei na faculdade com aquela mentalidade do colégio que eu precisava estudar para passar na prova. Eu não tinha a mentalidade que eu ia me preparar já para um concurso público ou mesmo para uma futura advocacia. E aí foram 12 anos ao total, construindo uma versão de mim que fosse capaz de sentar na cadeira que eu sento hoje, promotor. E durante esse tempo, gente, eu abri mão de muita coisa, assim como cada um de vocês. De viagens que eu não fiz, e aí quando eu falo viagens, você pode estar imaginando, ó, cara, você era concurseiro. Não estou falando da viagem para um outro país, da viagem ali para um outro estado. Até porque eu só viajava para outro estado, meu amigo, nas milhas do meu pai, para fazer prova, para ir num dia e voltar no outro. Para você ter ideia, a primeira vez que eu peguei um avião, eu tinha já meus 24 anos e foi saindo de Fortaleza para Teresina, no Piauí, num voo de 50 minutos. E não, a viagem que eu falo era um casamento de um amigo. Nessa época, o pessoal, eu estava me formando, mas tinha gente que estava casando. A formatura de um amigo em outro local não tinha condição de fazer, porque às vezes eu
tanto era o dispêndio financeiro que eu teria naquele momento, eu tinha que economizar para gastar numa viagem para fazer uma prova, como também a questão do tempo. Às vezes coincidia com um período ali que estava próximo de um concurso, tinha acabado de sair o edital e você está naquele movimento, então você não está preocupado em viajar. Eu abri mão de muitos momentos que eu não vivi, de relacionamentos que foram ficando para depois, seja de amizade, sejam relacionamentos afetivos, mas eu meio que me conformava. Eu dizia para mim mesmo que estava tudo bem, que tudo tem o seu tempo. E na verdade a gente sabe que é assim. Só que eu colocava na minha cabeça o seguinte: quando eu passar, aí sim a vida começa de verdade. E aí vem, gente, aquela aprovação, vem a alegria, vem a festa, você de repente vira o orgulho da família e passa a ter aquela sensação de que os anos de esforço finalmente tinham valido a pena. E aí eu, assim como você, eu tomei posse. Eu recordo que eu tomei posse numa terça-feira, dia 24 de setembro de 2014. Eu passei ainda de quarta a sexta em um curso de formação. Sábado teve uma festa de comemoração. No domingo eu viajei para a comarca, para a minha primeira comarca, para começar a trabalhar na segunda-feira, que seria dia 29 de setembro do ano de 2014. Sobre a minha posse e sobre outros momentos de estudo, a gente pode fazer um outro vídeo depois falando, caso você tenha interesse. Mas a partir daquele dia 29 foi que a vida real começou. Só que ela não começou do jeito que eu tinha imaginado durante aqueles 12 anos. E aqui sem mimimi, tá? Sem nenhum tipo de mal agradecimento. Mas foi engraçado porque eu cheguei na comarca num domingo à noite, era por volta de 9 da noite. Eu tinha saído de Fortaleza para essa comarca por volta de 10 a 12 mil habitantes, e eu não tinha local para dormir. Até que lá por volta de meia-noite eu encontrei uma pousada, e nessa pousada, quando eu entrei, o banheiro, depois eu vou até compartilhar com vocês umas fotos, é muito engraçado, porque eu não achei essas fotos ainda. O banheiro era de frente para a cama, né? Ele era de frente para a cama, então se eu tivesse com alguém, qualquer coisa que você fosse fazer no banheiro, todo mundo ficava olhando. E acima no banheiro tinha um buraco enorme no teto. E eu perguntei lá ao senhor da pousada que me conseguiu aquele dia aquele quarto, ele falou: olha, aqui esse buraco é porque tinha uma tampa, um azulejo que eu coloco, esse azulejo quebrou e eu ainda não consegui colocar, mas eu sempre coloco porque desce muita aranha. Aí eu disse: então quer dizer que eu vou passar a noite aqui com o risco de uma aranha descer em cima de mim. E ele: não, mas faz tempo que não desce. Eu passei a noite toda deitado na cama, da cama dava para ver o buraco no banheiro, ficava toda hora me acordando e olhando para ver se tinha alguma aranha. E eu não tô reclamando não, tá, gente? São momentos assim que nós vivenciamos, que a gente só tem como compartilhar entre nós, que entendemos o que é isso, que vamos pro interior trabalhar e vivenciamos diversas coisas. E eu recordo também que eu fui abrir a janela, lá era um local um pouco mais frio, ele disse: não abra não. Não abra não, doutor, porque se você abrir, entram uns besouros desse tamanho. Eu digo: eita. Então, não tinha ventilador, eu não podia abrir a janela, ainda tinha um risco de uma barata, de uma aranha descer em cima de mim. Foi ruim? De jeito nenhum. Coloquei minhas roupas lá no cabide, não tinha lugar, televisão não pegava nada, mas eu não estava nem aí, eu só queria dormir e trabalhar no outro dia. Eu tinha saído da vida de concurseiro, e então para mim tudo era maravilhoso. Mas quando a gente começa, meus amigos, a trabalhar, tem uma coisa que acontece que muita gente da nossa carreira, ou posso dizer quase ninguém, fala abertamente. Que depois da aprovação, depois da posse, dos primeiros meses de trabalho, tem uma sensação estranha que começa a aparecer. Eu acredito que muitos de vocês vão entender isso. É uma sensação que você não sabe muito bem nomear.
Não é uma insatisfação com o trabalho é importante, é relevante, você sabe disso. Não é arrependimento, você não se arrepende de ter escolhido aquela carreira na grande maioria dos casos. Embora em alguns casos, anos depois, você queira estudar para ir para uma outra carreira, tá? Mas esse sentimento, essa sensação é algo mais sutil. É uma espécie de esvaziamento. Como se aquela conquista que nós sustentamos, que você sustentou por anos inteiros de preparação, ela tivesse cumprido o papel dela. E agora você olha para frente e pensa, e agora? O que é que eu vou fazer? Para onde eu corro? É só isso? Eu vou trabalhar aqui e ir para casa e ao final do mês ou início do próximo mês receber meu salário? E eu lembro que nas minhas primeiras semanas de trabalho eu chegava, eu ia muito cedo para a promotoria, mas 3 horas da tarde não tinha mais o que fazer, já tinha zerado tudo. E eu ia para essa pousada e chegava lá e eu ia estudar. Não tinha o que fazer na cidade, não tinha uma academia, não tinha uma área de lazer, nada. Mas eu estava feliz da vida, mas eu não tinha o que fazer, eu ia estudar. Mas eu ia estudar até como se eu estivesse estudando para concurso. Eu pegava aquelas matérias do dia a dia, se eu tinha visto algo da infância, aí eu pegava o ECA e ia ler, e pegava meus cadernos, se eu tinha visto algo relacionado à improbidade, eu ia fazer aquilo, se eu tinha feito algo relacionado à parte criminal, ia estudar aquilo, como se eu estivesse ainda me preparando para uma prova. Mas isso, gente, eu sei que nós não paramos de estudar, nós continuamos estudando, mas isso não era a minha vontade de aprender e de estudar apenas, era o meu cérebro, a minha cabeça, que ainda não tinha conectado com aquele momento, com aquela realidade. E eu, tão acostumado com aquela rotina de estudo, não conseguia parar. Eu não conseguia parar. Eu poderia estudar, sim, de uma maneira diferente, direcionada, mais prática, mas eu estava me cobrando e me culpando até quando não conseguia estudar. Vocês sabem o que eu estou falando. Porque se você está nessa carreira já há algum tempo, eu tenho quase certeza que você sentiu isso. E quando eu falo essa carreira, pode ser o Ministério Público, a magistratura, a defensoria, ou a carreira policial. Se você está já há um tempo, eu tenho certeza que em algum momento você sentiu isso. Ou então você está sentindo agora, se ingressou há pouco tempo, ou ainda vai sentir. Mas a maioria das pessoas, dos nossos colegas, simplesmente não falam sobre isso. Porque no universo jurídico, admitir que algo está faltando parece fraqueza. Parece também ingratidão. Porque fica parecendo que nós estamos reclamando de uma conquista que tanta gente ainda está correndo atrás. E aí você fica quieto. Você continua fazendo a sua parte, funcionando. E aquela sensação, ela vai ficando lá no fundo, esperando o momento de explodir. E o que eu aprendi ao longo desses anos e o que eu vejo acontecer com colegas de carreira é que existe um padrão, gente. E esse padrão, ele possui algumas fases muito claras que eu vou destacar para vocês agora. A primeira fase é a fase da conquista. Você passou, tomou posse, tá lá cheio de energia, de propósito, de disposição para fazer a diferença. E esse momento é real, verdadeiro e é lindo. Mas aí vem uma segunda fase, que é a da adaptação. E aí você começa a ver que o trabalho é um pouco mais complexo do que você imaginava. Que a burocracia de fazer parte do serviço público, ela é um pouco maior do que você imaginava. Eu lembro que eu sofria para fazer determinados relatórios, resenhas na época, tudo era manual, tinha que colocar no sistema quantas manifestações fez, se era criminal, se era eleitoral, se era civil. E eu achava aquilo um saco. Eu sou um cara que tem uma dificuldade com essa parte burocrática. Eu não gosto de fazer essa parte burocrática, esse tipo de relatório, de informações
de preenchimentos. Eu não gosto. Adoro fazer meu trabalho como promotor, mas essa parte eu não gosto, sou muito sincero. Mais fácil, porque é o jeito. Mas gostar eu não gosto. E aí você vai vendo que o sistema ele é mais pesado do que você imaginava. E aí você começa a ajustar as expectativas e aí vai encontrando seu ritmo de trabalho com o tempo. Eu lembro que no meu primeiro dia de trabalho eu peguei um processo, passei 2 horas lendo. Olha a falta de experiência, né? Eu passei 2 horas lendo o processo para ao final descobrir que o sujeito acusado tinha morrido. Era só um pedidozinho de extinção da punibilidade por morte do agente. Eu não sabia. Passei um tempão lendo o processo, mas aprendi e li muitos outros processos depois onde não tinha necessidade de lê-los por completo. Até aprender que eu podia ir para o final e ver realmente do que se tratava. Naquela época tudo era física ainda. A terceira fase, gente, é a que as pessoas falam menos ainda. E se falam, são muito poucos. É a fase que você percebe que você sabe muito sobre direito, mas sabe muito pouco sobre você mesmo. Que você passou anos desenvolvendo e fazendo nascer ali um profissional técnico extremamente capaz. Mas você foi deixando outras dimensões da sua vida lá em segundo plano. Aqueles relacionamentos que foram ficando para depois, quando você começa essa vida, continuou lá esperando. A família que esperou durante todo o concurso, continua esperando. O seu próprio autoconhecimento, sua saúde emocional, sua capacidade de lidar com pressão, com solidão, com responsabilidade do cargo, tudo isso foi crescendo, sem que você tivesse sido preparado para dar conta. Porque você sabe a lei, você sabe a jurisprudência, você sabe fazer citações doutrinárias, mas para isso nós não fomos preparados. E aí é o que começa o que eu chamo de conta silenciosa. Você paga com aquele relacionamento que foi se deteriorando devagar. Sem exagero, mas eu acho que mais da metade da minha turma que ingressou no Ministério Público naquele ano de 2014 se divorciou logo na sequência ou anos depois, inclusive eu. Nesse período, seus filhos crescem enquanto você está, por vezes, ainda imerso nesse trabalho. A saúde começa a acusar o peso dos anos de pressão que você passou ali estudando e ainda entrou se sentindo na pressão de se cobrando. Eu recordo que eu passei ainda um pouco mais de um mês doente depois da posse. Eu fui no médico e ele passava tratamento, corticoide, remédio, era medicação era injeção, medicação para melhorar a imunidade e eu não melhorava. Eu fui 2, 3 médicos e um deles me disse: você está apenas sentindo os resquícios da guerra, de toda a pressão emocional, física, psicológica que você passou nos últimos anos. Agora a sua mente entendeu que aquilo acabou e o seu corpo está reagindo, sua imunidade baixou e ela não vai aumentar daqui para amanhã. Não importa a medicação que eu lhe dei. E foi de fato o que aconteceu depois de um tempo, é que eu fui reestabelecendo a minha saúde. Lembro que no dia da posse eu tossia tanto que eu chegava a realmente, de fato, a incomodar quem estava presente, até o pessoal que estava falando lá, fazendo o discurso. Então, nós, por vezes, gente, passamos até aquela sensação de que nós chegamos onde queríamos chegar. Mas mesmo assim, algo parece estar fora do lugar. Isso não é fraqueza. Isso é apenas o resultado previsível de uma formação que preparou você para passar numa prova, mas não preparou você para viver uma vida depois dela. Porque nós deixamos tudo de lado, todas as outras leituras e vivências que poderiam nos fazer evoluir como seres humanos, como pessoas. Tem gente que se apega mais à espiritualidade, tem gente que se afasta mais porque diz que não tem tempo para ir. E nós passamos todo esse período só focados naquele momento de estudo.
E aí nós tomamos posse, começamos a trabalhar, sentimos esse vazio, adoecemos e impactamos todas as áreas da nossa vida. Muitos de nós nem com dinheiro sabem lidar. Começa a achar que está rico, a gastar demais, de repente já está endividado. Muitos de nós não sabem lidar com a identidade que é criada após você entrar no cargo. Você está no fórum como juiz e volta para casa como juiz. Está lá no plenário falando como promotor e volta para casa falando como promotor. Nós não conseguimos distinguir essa identidade. Eu quero fazer uma pergunta, gente, que pode ser desconfortável para vocês. Se hoje você tirasse o cargo que você exerce, o título que você tem, a toga, a função, tudo que define você dentro da carreira, quem sobra? Eu não estou perguntando isso para te provocar. Eu estou perguntando porque durante muito tempo eu mesmo não sabia responder. A minha identidade ela estava tão colapsada dentro da função de promotor que quando eu tentava pensar em quem eu era fora dela, eu encontrava muito pouco do Anderson. E isso tem um nome, isso tem uma explicação, e isso também tem uma saída. Mas a saída a gente não vai encontrar em nenhum livro de direito, em nenhuma pós-graduação jurídica, e nem mais horas de trabalho para nos deixar pensando menos sobre isso. Mais horas de trabalho nos ocupando. A saída que eu encontrei para isso, ela está num tipo de desenvolvimento que a faculdade nunca nos ofereceu, mas que a carreira sempre nos cobrou. Um desenvolvimento que vai além do diploma. E é por isso, gente, que esse canal existe. E é por isso que esse vídeo e uma série de outros que vão sair passaram a existir. Não para te ensinar mais sobre direito. Direito você já sabe. Mas para conversar sobre o que o direito, o que a carreira não nos ensina. E aqui nós vamos falar ao longo de outros vídeos sobre vários aspectos e vivências relacionadas à nossa carreira jurídica, sobre a inteligência emocional aplicada a quem foi treinado por vezes para não sentir, sobre relacionamentos para quem passou anos aí colocando sua vida pessoal em espera, sobre identidade para quem um dia vai precisar se perguntar quem é você além do cargo, sobre comunicação, liderança, propósito, tudo aquilo que define uma carreira que vai te realizar, mas que também pode te destruir. E essas conversas vão acontecer aqui no nosso canal toda semana, não como um coach, tá, gente? Não sou coach, alguém que nunca pisou em um gabinete, aí eu digo, gabinete é um nome bonito para nossa sala no fórum. Mas como alguém que passou pelos mesmos corredores que você, que sentou na mesma cadeira, que carregou o mesmo peso e que foi aprendendo da forma mais difícil o que o diploma não nos ensinou. Então, se você se identificou com algo que eu disse hoje, gostou do nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha e ativa as notificações para os próximos vídeos, que eu vou trazer ainda muito conteúdo bacana aqui, gente, para que nós possamos ir compartilhando as nossas vivências. Me conta aí nos comentários qual parte desse vídeo você se identificou e também vocês podem trazer dicas de temas que vocês gostariam que eu comentasse, tá? Porque na próxima conversa nós vamos começar a partir do que você me responder e também de um outro ponto que eu considero importante, que é justamente a identidade que nós criamos. Meus amigos, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e aguardo vocês. Um grande abraço.